Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Raquel e hoje eu vou ler 6 relatos para vocês. A pessoa me entregou em mãos e disse que 2 são relatos pessoais, não está na ordem, não vamos saber qual que é. E 4 são de conhecidos ou que ouviram por aí, entendeu? E se ouvirem vozes ao fundo, por favor me perdoem, tem um salão de beleza aqui do lado e hoje vai fechar mais tarde. O primeiro relato, a casinha velha. Eu morava em um bairro muito antigo quando era adolescente e como não tínhamos opções de lazer, meus amigos e eu sempre andávamos de bicicleta bairro afora. Em uma dessas tardes, pedalamos por mais tempo e fomos para muito longe. No caminho, encontramos um terreno abandonado, com muito mato e uma casinha velha e abandonada. Muito curiosos, decidimos entrar na casinha. Com muita força empurramos a porta e entramos na sala que estava muito suja. E como eu não prestava, corri para fora o mais rápido que pude e tranquei os meus amigos lá dentro. E eles ficaram me xingando, batendo desesperado a porta. Quando eu abri a porta, eles estavam quase chorando, coitados. Saíram rápido da casa. Juninho, com um olhar aterrorizado, me disse ter sentido uma mão muito fria tocando sua nuca. Então corremos muito até chegar em casa. Passaram-se meses, nunca mais comentamos sobre isso, mas eu decidi passar naquele caminho de novo. Então, quando cheguei lá perto, a casinha não existia mais, só havia mato. Olhei ao redor para ver se estava no lugar certo e tinha certeza que estava no lugar certo. A casinha sumiu? Ou imaginei tudo? Nunca vou saber e nem quero saber. Relato número 2. Uma hora perdida. Eu estudo muito longe de casa, então acordo às 3h20 da manhã, gasto 40 minutos para me arrumar e chegar ao ponto às 4 horas, horário que meu ônibus passa. Então, como de costume, minha mãe me acordou às 3h20. Fui ao banheiro, depois à cozinha e olhei a hora, já eram 3h45. Ainda reclamei que a hora estava passando muito rápido. Então, minha mãe abre a janela e me diz que o tempo está estranho e logo começa a chover. Olho no relógio, são 3h50. Subimos ao terraço para ver se iria chover muito. Ficamos lá uns 5 minutos. Bom, na minha mente foram 5 minutos. Quando desci, olhei a hora e pasmem, era 4h55. Olhei em todos os aparelhos e sim, 4h55. Não satisfeito, perguntei a hora a um rapaz que passava na rua. Já era 5 horas da manhã. Eu não estava sozinho para ter apagado 1 hora no terraço, eu estava com a minha mãe. Ela também não tinha explicação para o ocorrido. Enfim, perdi o ônibus e procurei pensar que eu tinha me livrado de algo ruim. Terceiro relato. Acusação falsa. Uma criança de 7 anos levou um tiro e morreu bem aqui na minha rua. Um conhecido meu foi acusado de ter invadido a casa e cometido o crime. Para mim não fazia sentido algum.
mas os vizinhos, o povo aqui da minha rua, invadiram a casa dele, saquearam, quebraram e incendiaram tudo. Na data da morte da criança, o acusado estava trabalhando a mais de 100 quilômetros de distância. A polícia então investigou e, pasmem, o pai da criança atirou. Ainda não sabemos se foi por querer ou não, mas o pior, ele apontou um trabalhador inocente como culpado da morte do seu filho por conta de um vidro quebrado há alguns anos. Meu conhecido teria quebrado uma janela de sua casa há uns anos e eles brigaram muito. O pai da criança teve a ousadia de atirar no filho e acusar um inocente, que pague justamente pelo ocorrido. Quarto caso. O caos do caminhoneiro. Esse relato que vou contar, eu ouvi em uma parada de caminhão. É uma dessas histórias que são passadas adiante, mas não sabemos se é verdade. Irei contar como ouvi. Augusto, um caminhoneiro muito experiente, com anos de serviço nas costas, voltava de uma entrega no interior de São Paulo, altas horas da noite. Seu ajudante dormia ao seu lado. Eles andavam há horas em uma estrada de chão que parecia não ter fim. Ao se aproximar de uma curva, o farol do caminhão ilumina uma criatura. Augusto pensou: nossa, uma criança nesse frio, nessa escuridão, coitado, está perdido. Então parou para conversar com o menino, baixou o vidro e de cara se espantou com a magreza do menino. Ele era pálido e tinha olhos fundos. O menino abriu a boca e colocou o dedo indicador dentro da boca, arregalando os olhos. Augusto começa a gritar: é coisa ruim! E acelera o caminhão. Seu ajudante acorda sem entender nada, enquanto Augusto exclama: é coisa ruim! Uns 5 quilômetros à frente, chegando na cidade, um carro começa a buzinar muito. Augusto diminui e o carro ao lado força a parar em um posto logo à frente. O homem sai muito nervoso, dizendo que havia um menino pegando ponga, carona, né, no caminhão. Mas quando vão olhar na traseira, não havia ninguém. Procuraram ao redor e nada. E então, o que teria acompanhado Augusto? Uma criança? Uma alma penada? De uma coisa sabemos: Augusto nunca mais passará lá. Próximo relato. Tudo que você faz, volta. Hoje vou contar a história da minha avó. Depois que meu avô morreu, minha avó namorou um policial muito bonito, que chamava muita atenção, inclusive da sua melhor amiga. Essa mulher era muito invejosa e ela botou olho no relacionamento da minha avó. Com o tempo, a inveja virou ódio e ela decidiu fazer um churrasco com alguns amigos e chamou minha avó. Nesse churrasco, ela entregou uma carne preparada especialmente para minha avó. E ela, com toda a inocência, comeu. Não imaginava o que iria acontecer.
A partir desse dia, a minha avó passou a sentir como se a carne tivesse ficado entalada na garganta e não conseguia respirar direito, e passou por vários hospitais sem um diagnóstico. Depois disso, minha avó foi em uma casa de candomblé. Ela descobriu que essa mulher fez uma magia para ela morrer em 21 dias. E a gente sabe que foi ela, pois na casa de candomblé foi revelado o nome da pessoa. Mas já não havia nada a ser feito, a minha avó morreu, deixando minha mãe ainda adolescente e órfã. E o que aconteceu com aquela mulher? Ela ainda está viva, mas a vida dela é de grande sofrimento, tortura e solidão. A pele dela se encheu de feridas, marcas e manchas, e nenhum homem a quis mais. Ela é considerada abominável por toda a vizinhança. Perdeu sua filha de uma forma violenta. Teve um derrame e hoje quase não fala. E sua neta teve um bebê e some por vários dias, deixando a criança com ela. Mas sabe, para mim é pouco. Ela tem que pagar dobrado. Próximo relato. Esse não tem nome. Minha irmã conheceu um rapaz e estava vivendo muito bem, e eu, pelo contrário, havia acabado de terminar um relacionamento porque estava sendo chifrado. É muito feio o que eu vou relatar, mas eu estava com inveja da felicidade da minha irmã. Sim, passei a dar conselhos para ela terminar com ele, mas ela não me ouvia. Eu não entendo o significado do verdadeiro amor, pois eu nunca tive afeto nem da minha mãe. Isso não justifica, eu sei. Fui embora de casa, depois fui para uma grande festa, fiquei com uma pessoa e foi maravilhoso. Minha irmã foi à igreja e recebeu uma revelação que algo ruim queria me derrubar. E era para eu orar muito. Me arrependo muito por tudo. Próximo relato também não tem nome. Um belo dia, descobri que a avó do meu marido era uma senhora muito estranha. Foi no dia que eu fui na casa dela pela primeira vez. Eu estava conhecendo a família melhor, então fomos à casa do meu sogro almoçar, mas decidimos passar primeiro na avó que morava embaixo. Logo que entrei na casa, senti um cheiro de velas muito forte. Ficamos ali pouco tempo, pois meu sogro logo chamou para almoçar. Então subimos. No meio do almoço, meu sogro começa a falar que a mãe dele fez uma macumba para ele não ser feliz. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo e repreendi na hora. Então fomos para casa. E acreditem, já fomos para casa brigando feio. Foram dias de brigas e até agressões rolou. Inacreditável, nossa vida mudou de um dia para o outro. Um domingo fui na igreja. No final do culto, o pastor veio até mim e disse que via uma macumba em meu casamento. E esse era o motivo das nossas brigas.
Arregalei os olhos e logo lembrei da avó. Dias depois, tudo estava pior. Eu já não sentia mais amor, não sentíamos mais amor um pelo outro. Meu marido me pediu o divórcio. No dia de assinar o divórcio, ele me pediu para nunca mais falar com ele. E foi o que eu fiz. Um tempo depois, ele se arrependeu. Diz que me ama, que não fica com ninguém. E acredito, um tempo depois, ele se arrependeu. Diz que me ama, não fica com ninguém e acredito. E não fica com ninguém, né? Ponto. E acredito que a avó fez a mesma macumba para o pai e para o filho, né? Para o filho e para o neto dela. Gente, que doideira. Minha perdida. Próximo relato. Minha mãe era uma pessoa muito fria. Aliás, meu pai e minha mãe. Apesar de todos os domingos estarmos religiosamente na igreja, não havia amor na nossa casa. Quando comecei a entender as coisas da vida, passei a ter muita mágoa dela. Meu pai trabalhava muito. E ela sempre fazia o café da manhã, o almoço e o jantar sempre no mesmo horário para não irritá-lo. No restante, ela não se importava com nada. Tenho tantas lembranças, mas não dá nem para contar tudo. Não dá para relatar tudo aqui. São coisas demais. Lembro que ela me acordava e me dava um café com leite e me mandava para a escola, sem escovar os dentes, pentear o cabelo ou lavar o rosto. Nesse tempo, eu tinha 7 ou 8 anos. Se eu demorasse na rua, ela nem notava. Eu andava o ano todo com a mesma roupa, na escola, na igreja ou em qualquer lugar que eu fosse. Mesmo meu pai tendo condições, ela não me arrumava. Não sei se tem alguma relação, mas nessa época eu me lembro do pastor tendo uma visão que meu avô havia feito uma macumba para amarrar a vida da minha mãe. Mas nunca falamos sobre isso em casa. Minha mãe era igual um zumbi. Almoçava, jantava e ficava sempre na cozinha sozinha. Eu ia para a rua o dia inteiro, não estudava direito e sempre que eu pensava em fazer um curso, uma aula de música, meu pai negava tudo. Acho que não arcava, né? Meu gato só comia restos e não podia ficar dentro de casa. Então minha vizinha o envenenou, pois ele foi procurar comida lá. Com 14 anos, comecei a vender calcinha e Avon para uma vizinha para eu ter minhas coisinhas. Com 17 anos, comecei a trabalhar, mas meu pai ficou bravo, pois eu era mulher e eu não era para trabalhar fora. Nossa casa era a mais bonita da rua. Meu pai tinha um belo caminhão. Íamos à igreja todos os domingos. Mas nunca sabemos o que era a alegria da vida. Com 22 anos saí da igreja e conheci um bom rapaz que gostava de festas, churrascos e viagens. Tive um filho lindo e passei a ter uma vida muito diferente do que eu vivia, com festas e viagens. Amei demais. Quando meu filho fez 1 ano, descobrimos que meu pai estava doente. E minha mãe, assustada, logo se recusou a cuidar dele. Não esperava menos dela.
Ela nunca cuidou de mim, nunca me levou no médico, sempre sofria em casa. Pois bem, são 16 anos cuidando dele, tratando e trocando fraldas, e minha mãe nunca se cuidou, então ficou doente também. Foram dias horríveis no hospital e ela parou de andar. Gastei com ela em um mês o que meu pai não gastou em 16 anos. Meu pai não me conhece mais e não liga para nada, mas ela quer ser amada, quer atenção e dedicação, coisa que nunca me deu. Eu faço tudo na hora certa, todos os dias, sempre o mesmo ritual: comida, banho, troca de fraldas, mas sempre com uma tristeza gigantesca no coração. Não consegui aposentar minha mãe. Parei de trabalhar e tudo ficou nas minhas costas. Não posso ir a festas e nas viagens e isso me entristece demais. Viveram infelizes e não me deixaram ser feliz. Sinto um peso muito grande e não consigo nem olhar na cara deles. Estou aqui, mas com uma mágoa terrível. Eu conheço mais alguns casos assim. E às vezes eu olho para um velhinho sofrendo, eu penso: será o que essa pessoa fez pro filho para estar abandonado? É claro que tem muito filho vagabundo que não faz nada pelos pais, entendeu? Mas eu conheço muito caso de muitos pais aí que trataram os filhos horrivelmente, tão velho, na merda, e os filhos não querem nem ver os pais. É terrível, mas é a lei do retorno, né? Gente, espero que tenham gostado. Se alguém tiver algum relato, manda pro e-mail fixado no primeiro comentário. Um beijo a todos e fiquem com Deus.